pessoas importantes com vinheta. Aí está. Obrigado, meu amor. Boa tarde, meu amor. Como você está? Obrigado. Pavinex. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aqui? Estamos aqui, estamos aí, luta. né? Nós estamos aqui, vocês estão lá. Exatamente. E assim vamos muita levando. gente em cima da gente. É isso aí. Na Vocês empresa. aqui no estúdio 1, eu lá no estúdio 2, muita gente em cima da gente. Muito chefe? Muito chefe. É, mas isso Muito é... chefe. Mas só um Mas manda. tá, é. Aqui tem muito chefe e só um manda. É verdade. É incrível É essa empresa, verdade, não é verdade, é verdade. Não é isso? É, parando para refletir bem. Ó, Reginaldo. Amigo Lenço. Amigo Lenço. É, exato. Não Tá faz ligeiro. assim, não faz assim. Vou e... Reginaldo não perde uma também. É muito rápido. Breakzinho, só pra rede. Reginaldo, o seu break, por gentileza. Vamos lá. O bom do Reginaldo é que ele é ligeiro. Rápido no dedo. O cara tem 500 anos de trampo. Grande profissional. Cara bom, grande profissional. Um dos poucos profissionais. Um que se sair faz falta. Faz. É Metade não faz. Não é? Reza a lenda que se ele não vem, você não apresenta o pano. Não faz. É isso mesmo. É, Toda vez que é ruim é quando ele não tá e eu tô. É verdade. Se o Reginaldo não vem, o Emílio não vem. Não faço. Deixa eu aí? falar uma coisa pra você. Aparta. Quem que vai fazer a Tem pergunta? uma pauta o aqui. Alba. O Pois Alba, não. o Alba, O Barbie Girl. o Alba ele, Wagner tá Montes. dizendo, ele tá dizendo que a Barbie... É o Ken, Eu não vi, você viu o filme? Wagner da Barbie? Montes. Eu vi. Você viu? É um filme ruim. Não é que é ruim. Você foi você com a Pepela ou você foi Não, sozinho? sozinho. Você foi sozinho? Eu fui Foi de ver os rosa? dois. Fui ver os dois. Foi de rosa. Fui ver os dois. Oppenheimer. Não Os tem nada dois pra o fazer. quê? O Oppenheimer. Tá. Mas viu na sequência? Não, mas eu vi. Paulinho Pipoca. Ele foi. 3 horas. É, faz o bem. dividiu O da tela. Barbie é O bom. Edvaldo, filho. Tem filme. O Rubens. o crítico. Na minha opinião, pô. O cara perguntou. Ô, Evaldo Filho, eu preciso. Paulinho Pipoca. O Paulinho Pipoca, ele entende tudo. O filme da Barbie, o filme da Barbie é bom pra quem gosta de filme tela quente. É. Pra quem gosta do Corra que a polícia vem aí, sabe? Loucademia de Academia de polícia. Vai. então Acho que é, Curtindo a bola. Curtindo a vida doidada. Deixa o velho. Antes de casar, não sei o quê. Filmes ruins. É American bom. Pie. Isso, American Pie. o Barbie Aranha. Só que o que acontece? É entretenimento, entretenimento. Isso, um filme. Entretenimento. Só que pegaram a Barbie, que é uma bobagem, e politizaram a Barbie. Aqui, ó. E as pessoas estão sérias. Não fiz um filme, pô. Aqui, ó. As pessoas sérias falando. É um absurdo você levar os seus Criancinhas. filhos para assistir a Barbie, porque elas vão mudar a sua cabeça. Eu falei, que Barbie vai mudar a cabeça? E eu tava falando, se há 20 anos atrás essa conversa fosse levada dessa seriedade, as pessoas iam assistir a gente e falar... Que gente idiota. É verdade, Estão falando de um exatamente. boneca. Todo mundo... Eu não vi o filme ainda, não vi, Barbie mas fascista. é muita gente inteligente. Agora vamos fazer no Brasil a Suzy, né? A Suzy é um A clássico. Suzy é de pobre. Ela é de patinadora. Suzy. A Suzy é a Barbie de pobre. Barbie, aqui. que eu saiba. A Suzy. Vai vir a Suzy no Brasil. Vai. Mas vamos lá, gente. Suzy E o Brasil, Fala, hein? linda. Vai lá, pergunta. Vou Alberto. perguntar pro E o Pavivi. Brasil? Lula. E o Brasil, E o Pavivi? A Brasil, gente vê Alba? o Bolsonaro chamando o Lula de jumento, subir um pouquinho o tom, porque não pode, né? Um lado pode fazer tudo, o outro lado não pode fazer nada. Eu ia perguntar justamente isso pra você. Você acha que a gente está assistindo o governo fazendo toda essa taxação e algumas perseguições? Algumas é bondade da sua claro, parte, tem né? que ser uma muito bondoso. cortesia do Alba. Sim, e quando você acha que o público poderá ou vai voltar às ruas para protestar? Essa é uma pergunta que você ia fazer pro Silvio Santos na Porta da Esperança. Tá bom. Né? Tá certo. A Barbie vai. A gente não sabe, porque olha o desdobramento do caso Marielle. Esse caso ele é complexo, porque anteontem apareceu o ministro da Justiça na conferência falando do caso. Passou-se o dia inteiro falando do caso como se tivessem chegado ao mandante do crime. Se é que tem um mandante o crime? Essa é a pergunta. Se teve uma delação, não falou o nome de ninguém que mandou, então ninguém sabe de nada ainda. A mesma coisa de a gente perguntar, quem mandou matar o Celso Daniel? Quem mandou dar a facada do Bolsonaro? Né? Quem mandou o João de Deus estuprar mulheres? Às vezes tem mandante, às vezes não tem mandante. Isso é investigação penal, a investigação criminal que vai descobrir. Mas começaram a vender aquilo como se aquela delação que não fala o nome de ninguém, como mandante, ela tivesse sido um revés nesse caso. E o interessante é a presença do Flávio Dino,
nessa conferência de imprensa, porque ele não é o chefe da Polícia Federal. A Polícia Federal está na pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o chefe é o diretor-geral, é o delegado da Polícia Federal e não ele. E ele falou, isso é uma prioridade para o Lula. Então, a gente pode falar que o PT ele fez uma grande privatização no Brasil. Ele privatizou a Polícia Federal, que quando o Mauro Cid falsifica a carteira de vacinação, ela vai, prende, faz busca e apreensão, mas quando o G. Dias, que era ministro-chefe do Lula, faz falsificação de documento de segurança nacional, não acontece nada com ele. Quando alguém é mencionado numa delação, a Polícia Federal funciona, no caso Marielle. Mas quando o G. Dias aparece num vídeo na cena do crime, ele não é ouvido, mesmo para falar que ele não sabia o que estava fazendo ali. Então é muito preocupante ver que a Polícia Federal está agindo unilateralmente. Isso é se apossar do Estado e isso dá medo. A gente não sabe quando está sendo investigado, se tem sigilo quebrado, a ordem judicial está cada vez mais insegura, está cada vez mais confusa, enquanto nos altos escalões do judiciário você pode falar mal de bolsonarismo, de Bolsonaro, sem acontecer nada. Um juiz de primeira instância, igual aconteceu em Jales, que ele mencionou o presidente da República numa sentença, está sendo agora perseguido pela máquina do Estado, fez mal o juiz e faz mal. Não, o juiz não pode, né? Nenhum não pode, nem o juiz pode, nem do STF, nem da primeira juiz instância. tem que julgar e foda-se, não pode querer... pode ter Agora, você sabe que dá impressão, meu querido professor Pavivi, você que é um cara que domina muito bem, é o seguinte, me parece, mas é que eu sou muito burro, mas me parece que existe no Brasil hoje em dia um outro foro. Tem um foro que os caras estão fazendo meio para autoridade. Esse próprio negócio da Itália, não sei o quê, é um negócio meio paralelo. Porque o princípio da justiça, você que estudou muito bem no Lago São Francisco, todos somos iguais perante a lei. Esse é o básico da lei. Exato. Eu sou igual a você, que é igual o Lula, que é igual o Baleia, é igual a todo mundo. Todo mundo é igual. E está tendo um foro especial para autoridades. Isso é um perigo, hein? Não é? Tem uma diferença de direito e justiça, né? Tem gente que fala, a pessoa cometeu um crime, ela quebrou o Brasil inteira. Aí você vai falar que, tá, ok, mas e o MST que também quebra? Aí as pessoas respondem, não, mas é a lei, você vai falar que não vai aplicar a lei? Nunca é tarde para aplicar a lei. Claro, nunca é tarde para aplicar a lei. Só que se você aplica a lei só de um lado do espectro político e não aplica do outro, você está aplicando direito em um caso, mas não está fazendo justiça. Porque a justiça, ela é a aplicação do direito de forma igual. O princípio da igualdade, aliás, é isso. É a aplicação do direito, que são as leis, a jurisprudência, as normas, as regulações, tudo que se forma para regular o que se pode ou não pode fazer dentro do território do país, é o direito. Então, se você não aplica de maneira igual, você não tem justiça. Porque a justiça é o que mais se ajusta. Por exemplo, eu brigo com você. Exato. Quebramos o pau. Chego pra você, esse pavinato, esse paletó de pé, sapato, não sei o quê. Isso, não é assim. Nós vamos lá pro juiz. Mas é mais barato que o laptop do Sam. Mas aí nós vamos pro juiz. Esse é um Acer, o seu sapato... Aí nós vamos lá com o juiz. Aí o juiz, ele vai ouvir as nossas histórias e vai ajustar as nossas condutas para que a gente possa seguir bem. Exato. É isso. O juiz, ele tem que ser imparcial. Agora, alguém é imparcial? Não. Então, pelo menos, ele tem que parecer imparcial. Então, mas agora virou vai Corinthians. Exatamente. É juiz de futebol que torce pro time. Tanto o juiz quanto o Ministério Público. Exato. A gente vê essas posições nas duas instituições. Quando a Constituição veda o Ministério Público e o Judiciário de se manifestarem partidariamente, ideologicamente, até mesmo futebolisticamente. Ele não pode condenar um corintiano porque ele é palmeirense e vice-versa. Tanto o juiz quanto o Ministério Público. A Constituição proíbe, o Estatuto da Magistratura proíbe, o Estatuto dos membros do Ministério Público proíbe estadual e federal, o Conselho Nacional da Justiça proíbe, o Conselho Nacional do Ministério Público proíbe. Então, ninguém pode fazer, mas se faz. Sim. Mas se faz. E só um lado, repito, só um lado, né, toma na cabeça. Então, mas tem uma turma, a turma canhoteira,
Eu tenho amigos canhoteiros, não muito amigos, mas eles falam, esse Pavinato, esse chororô. Muito amigo. Muito amigo. Eu perdi no grupo. Eu perdi, graças a Deus. Você nunca perde. Não é verdade, é livramento, né? Você não perde o que você não tem. Deixa eu falar. Eles falam o seguinte. Lá vem vocês com esse chororô. Por quê? Porque a gente está numa oposição. Correto? Então, quem está sentindo a trolha é a oposição. E me parece que os políticos estão com tanto medo que não tem mais oposição. Exato. Então não vai ter mais oposição, eles vão tomar o poder, vão ficar lá 30 anos Quietinho. E o que vai sobrar para a turma é a desesperança, Isso. é a pobreza, Inflação. é a depressão. Os que não estão com medo estão isso que vai sobrar. É Então, claro, tem que mais ter. 30 anos. É lá na frente. Já está garantido. Não é chororô, é você olhar a realidade. Por exemplo, ontem nos Pingos a gente falou do caso desse juiz de Jales, que mencionou o Lula no caso de roubo de celular. Aí eu falei, o juiz fez errado. Fez errado porque ele não pode fazer isso. Aí começou todo mundo, né? Porque a audiência, ela não tem a noção da formalidade das coisas. A nossa audiência Não assim, tem. é classe AB, analfabeto Não, mas e é... burro. Tanto... Não, é classe AB. Analfabeto e burro. Eu tenho muita classe AB. Esse é do plano. Não, mas é isso aí. Não, a audiência. Mas eu vou falar, muito AB. povo fica... A gente tem muito AB. O povo fica revoltado, Eles não porque, de fato, a esquerda, ela louva o crime ao longo da história do Brasil. A gente vê lá a Márcia Tiburi falando, eu compreendo o assalto, eu vejo razões para o assalto. O André Sanches falando de roubo de relógio, de celular, que tá ok. Essa relativização do crime. Na semana retrasada mesmo, o Lula falou, né, que tem pena de quem vai preso porque rouba um pãozinho, porque rouba um remédio na farmácia, né, no meio de um discurso. Então, você tem essa passada de mão na cabeça do bandido, criminoso. Você tem, isso é um fato. Mas o juiz não pode falar. Não pode falar porque o crime já é crime. Ele não tem que citar razões políticas. Se ele quer ser político, ele vai ser político. Não vai ser juiz. Exato. Minha mãe sempre fala, por que você não vai ser juiz? Por que você não vai ser promotor? Porque eu gosto de falar. Sim, E eu tenho vedação funcional, se eu fosse alguma função dessa. Agora, para viver uma coisa que se faz muito em economia e que esse governo vai contra os livros, é assim, você pega as melhores práticas e aplica. A gente chama de ciência econômica. Mas está revogado o livro de economia. Está revogado. Não, mas eu queria te perguntar de direito. Porque tem uma prática que eu sei Esse aí já não tem faz tempo também. Porque o direito já sempre foi muito particular. Mas existe direito comparado. Eu sei que, somente nos cursos, dos bons cursos, faz isso. A delação premiada foi muito criticada pela esquerda e agora virou a bala... a bala de prata. Da Marielle. A bala Juquinha. Existe no mundo de... Como que os países mais desenvolvidos têm a postura em relação à delação premiada? Eu, como economista, gosto da ideia. Porque fala, o cara que participou do esquema é um dedo duro, é um X9, tem as provas... Mas eu não sei do ponto de vista jurídico. Tem dois ramos do direito, né? É o direito anglo-saxão, Estados Unidos, que você fala de nação civilizada. É uma matriz diferente, Inglaterra e Estados Unidos, do que tem no Brasil. A matriz do Brasil é a matriz romana. É o direito romano barra canônico. Né? Romano barra canônico. Então, o que serve no sistema penal nos Estados Unidos, que a gente muitas vezes chama, quer fazer igual aqui, não dá para ser aplicado a maioria das coisas. Algumas dá, outras não, porque a matriz do pensamento jurídico é totalmente diferente. O nosso vem de Roma, que vai para os países europeus, Portugal, nós fomos uma colônia de Portugal, Itália, França, Alemanha. A Alemanha ela adotou a matriz romana, mas ela adotou a matriz romana pura, sem a influência do direito canônico. Então é bastante interessante analisar. Direito moreno. Agora, por aqui. Olhar a delação. O Brasil, o direito funciona para quem é rico. Quem é pobre... Colarinho branco. Quem é pobre vai para cadeia. Quem é rico paga o advogado. A gente falava na faculdade, né? O Código Civil é para o rico, o Código Penal é para o pobre. Isso aí. Mas a delação, se ela tiver prevista em lei, dentro do nosso sistema, e comparando com as nações da mesma matriz, ok, tudo tem que estar previsto em lei. Você não pode ter um procedimento de investigação criminal sem que esteja previsto em lei. Tudo tem que estar previsto. Então, estando previsto, o que a delação ela pode promover? Ela pode promover outras buscas, ela pode promover outras oitivas, porque ela revela caminhos para a prova. Para a investigação. Entendeu? A delação não é uma prova, ela é um caminho para a prova. Então, o cara delatou.
mas não se achou nada, ela não vale nada. Então, mas isso sempre foi previsto assim, né? Ela não vale nada. O que no Brasil não era previsto é o seguinte: quando a Lava Jato começou a fazer a delação premiada, não existia esse instituto no Brasil. Entendi. Então, assim, não estava na lei. E o que começou a acontecer? O Ministério Público começou a fazer, sem que existisse lei, acordo, ó. Se você fizer uma delação, eu solto você da preventiva. Se você fizer uma delação, se você for condenado, diminui a gente abate da... E não podia fazer, porque não tem previsão legal. Aí depois se regulou. Fez-se a regulação da delação premiada. Então hoje a delação premiada é um instituto jurídico. Mas ela não pode ser apontada como prova quando você não acha nada dela. Porque ela não é prova, ela repito, do Sérgio o Molho. Caminho para a prova. Mas essa delação aqui que tivemos agora em Brasília, do caso Marielle, que não se falou nada. Foi para baixo. Foi uma delação que ao invés de pegar o grande, exatamente, ela foi para baixo. É uma delação mais ao contrário. E venderam como se ela tivesse ido para cima. É uma coisa muito louca que aconteceu com a delação. Porque é o seguinte, a delação é para você pegar o peixe graúdo. Sim. Claro. Então você vai lá, você faz uma delação, eu falo, ó, é o seguinte, Samidana é um cara que tá... Tem os esquemas que com tem os esquemas, o computador, o delação Youssef, é lá, o dólarzinho, tá lá com o Samidana. Aí o cara fala, ô Samidana, vamos lá ver e tal. Aqui. Que é o cara maior. Essa aí... Pegou o outro. Pegou o motorista lá, sei lá quem é. Falou, olha, agora... Esse caso Marielle vai dar o que falar. Os agentes do PT que sempre falavam, delação não prova nada. Porque a maioria das pessoas rodou por conta de delação. Agora estão vendendo essa delação que não revelou nada do que já não se sabia. Por que a gente fica falando? Vamos falar de uma coisa que tá na pauta. Por que a gente fica falando isso também? Eu também não entendo. Porque... Não, aí posso puxar a pauta? Você me permite, Thiago? Pode, é o seguinte, claro. Nós estávamos falando do governo Lula e ele vem errando com o seu discurso. Muito. E agora ele está anti-Estados Unidos. Ele vai fazer a cirurgia, né? No quadril. A Casa Branca se manifestou, ele falou que a culpa da guerra também tem dos Estados Unidos. Por que o Lula tem esse discurso anti-americano? Porque o Lula ele não está no clubinho do Joe Biden. Ele não frequenta o mesmo clube que ele. Ele frequenta o clube que tá o Xi Jinping, que tá o Putin. Turma boa. Exatamente. Então, Dilma tá indo ele vai onde tem o clubinho dele. Ele pula fogueira, ele pula fogueira. Ele foi lá, ele foi conversar com o Putin. Mas você não acha... dar um pulo no bairro. Eu acho que os caras... Eu acho que a turma subestima. O Lula é muito inteligente, cara. Claro que é. O Lula é um gênio. Ele tem aquele jeitão de calango, aquele jeitão, mas é pra enganar o trouxa. Eu não tenho dúvida. Ele é muito estrategista. Cara, muito estrategista. Muito bem treinado. E o Brasil... Tete a tete, nem problema de singular plural ele tem. Não, ele é bom. E o Brasil é um canavial de otários. Certo. Muitos otários que caem nessa conversa do matuto. Entendeu? Da picanha. Ele faz tudo isso para parecer um matuto. Isso. A gente gosta do matuto. Isso. É um cara ingênuo. A imprensa trata ele como ingênuo. Isso. Isso quebra a barreira do diálogo. O cara e o chega matuto, você já fica desarmado. E o Bolsonaro, como era militar, você tinha outra... Você tem uma barreira psicológica. Quando chega um cara matuto falando simples, você chega desarmado. Então o discurso dele penetra sem barreira. É isso aí. E tem uma coisa que eu escrevi no meu livro Estética da Estupidez, que é o seguinte: tem dois tipos de estupidez. Primeiro, o que é estupidez? Isso se aplica na política. A estupidez, eu classifico da seguinte maneira: é alguma falha no processo mental que impede ou bloqueia de você fazer um juízo ético. Tá. Ou falta de curiosidade, podemos dizer assim. Tá. Então esta é uma falha mental que bloqueia ou abrevia o procedimento ético, do julgamento ético, que transforma uma falha moral em virtude. Sim. Esse é o cara que é a vítima. E tem o estúpido que não é estúpido, mas ele sabe que o estúpido... ele pode ser uma massa de manobra. Ele usa o estúpido. Exato. Então ele sabe explorar esta abreviação do processo de julgamento ético e transforma a falha moral em virtude, dando argumentos para incentivar a abreviação do julgamento ético daquelas pessoas. Então ele conquista, porque ele vai nos ressentimentos que essas pessoas têm, ele usa palavras em lugares indevidos que não justificam aquela falha moral,
mas que a transformam falsamente, é claro, numa virtude, que é uma virtude falsa. A falha moral em virtude falsa. Então, o Lula ele é muito esperto. Não se pode dizer que ele seja um matuto. Né? Ele mas age como? Exato. Então, ele sabe muito bem explorar. Ontem o Bolsonaro falou, o Lula jamais saberá o que é democracia. Muito pelo contrário. Ele sabe muito bem o que é democracia. Só que ele não gosta de democracia. Claro. É uma coisa diferente. E tanto ele sabe o que é democracia, que numa campanha ele fala, eu nunca indicaria um amigo meu pro judiciário, há que se haver independência entre os poderes. Pode reparar o seguinte, porque é o seguinte, na política, o voto vale tudo. Não vale? Você ganhar uma eleição. É o importante. Ganhar O a eleição, voto, ganhar a eleição é o que interessa. O Lula, você pode ver como ele é esperto. Quando ele precisa, ele coloca o terninho lá do Blazer. do nosso Ricardo querido, Almeida, do nossa. Ricardo Almeida. Ele bota Bem aquele demais. azulzinho. Ele mudou de estilista Que é agora. lindo. Não, mas ele pega. tá usando seu, o Wong o seu de agora. onde é? O seu de onde é? Do. O meu, Isso aqui é esse Chanel, Dolce. amigo. Fala português. Esse aqui é Dolce. Não fala Dolce, português. querido. Então o Lula, pode reparar, ele vai com a camisa vermelha na Dolce turma Banana. do. Da CUT. Da na CUT, turma da CUT. exatamente. Aí ele Isso aí. fala, eu tô precisando disso. Aí ele bota aquele. O Da CUT terno vai com mais aquela alinhado. suada. Fica suado. Ah lá, ó, né? esse aí, ó. Esse Esse aí, é ó. lindo. Olha Agora, só. Mas esse não aí é ele esse, vai. já é Não, esse aí Hermenegildo. é... Então, pra viver mais 30 anos aí pra turma. E a gente precisa se precaver 30 anos, dessas hein? coisas. Quantos anos você acha que vai ter? Que a canhota vai? Ah, eu não quero Se tentar, manter. eu não quero 30 entrar anos. nessa bolsa de aposta. Pode escrever. Agora, isso só não acontece se a gente precisa abrir o olho para não cair nesse processo de estupidez. Porque tanto em direita quanto em esquerda, a gente acredita nessas coisas. Ó, eu vou insistir nesse negócio do juiz lá de Jales. Eu falei, tá errado, ele não pode falar. Não, mas ele falou a verdade, mas ele não pode falar a verdade, ele é juiz. Ele tem que parecer imparcial. Aí as pessoas, mas é um absurdo. Aí fica todo mundo bravo. Para pensar. Semana passada, todo mundo criticou o Barroso, com razão, porque ele falou do bolsonarismo. Agora, o outro que fala do Lula quer passar impune, não. Se eu quero ser diferente da esquerda, eu tenho que agir diferente da esquerda, porque senão eu sou só uma esquerda que trocou de nome. Eu sou a transdireita, a direita trans. Direita Não trans pode tem ser. muito, Então a gente tem que parar para pensar nessas... E outra, aí agora ele vai pro CNJ. Quem é que vai presidir o CNJ que vai julgar esse juiz? O Barroso. Então, assim, quem é que vai perder nessa batalha? Então, eu fiz mais um presente, eu fiz 3 aulas que eu vou dar para de presente. O público do Pânico também, chama 3 mentiras que lhe contaram sobre política. Aí sim, é só ir no meu Instagram, mandar mensagem, escrever Pânico, é aquele velho, entra lá. velho esquema. Vai lá, clica em mensagem, manda mensagem, enviar mensagem. No Instagram? É, no Instagram. Pavinato com 2 T's. Tá? Entra lá. Então escreve Pânico que você vai receber 3 mentiras que lhe contaram sobre política e te transformaram em massa de manobra. Os canhoteiros, amigo, vão ficar mais 30 anos aí na... Não, eu espero que não. Agora, esse pacote pela democracia que o Lula quer fazer... sim. Isso é evidência da ascensão do fascismo. Mas lógico, mas você acha que é aquilo que a gente fala. Tem um ditado que fala, tudo isso que você está vendo é o seguinte, você não pode deixar a lagartixa virar jacaré. Não. E a turma vai deixando, você vê a lagartixa, fala, tá pequenininha. A lagartixa aqui, não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. Você viu lá, censura, que vinha aqui, a outra lá. É só agora que nós... Só um remedinho indigesto. Não é. É que nem você gosta lá do Fernando Henrique. O Fernando Henrique deu tomé no Itamar. No Topete. O Topete, ele já tinha combinado com o Topete. O plano. De não ter eu devolvo pra você, não sei o quê. Isso. Entregou pro Lula. Olha lá. E você acha ele o máximo. Colocou a faixa. Só porque fez entregou a chaça, beijou a faixa. 30 anos, viu, gente? 30 anos. Próxima geração, né? 2 anos. Pô, eu achei o máximo, Pode escrever. Eu achei o máximo. Quanto tempo a gente tá aqui? Ele fez besteira e fez coisa boa. Quem? O Fernando Henrique. Não, Fernando Henrique. O Brasil era mal. Fernando Henrique. Ele fez coisa boa. Há que se reconhecer, vai. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você agora, pra Vivi. Como é que tá o programa?
Como é que está ótimo. você? O linha de Como é que frente- está no você, CPF? pessoa Sei, física? Eu não sei. Pessoa no CPF, eu não sei. Você sabe que as Eu não sei pessoas responder. adoram você. Muito, e ele tem viralizado demais, As cara. pessoas com os comentários. adoram você, E é os o seus lanche mais comentários. vendido tal. na Dirce também. Depois do meu, muito. Muito. Hein? É, o lanche Como é de que está pavê. você, pessoa física? Isso me interessa muito. Eu tô cansado, claro. Você está trabalhando Porque, muito, além né? disso, tem os cursos, tem palestra. Muita foto. Balada. Balada eu não frequento Nunca mais. Eu Bobo fui lá Lounge. no final de semana. Ele vai disfarçado. No Rio, mas eu voltei cedo também, porque... Não dá você, mais. Você fica exausto, velho. É a Começa idade, a chama. dar sono, Não, idade. não, É verdade. Puxa você lombar, dorme né? pouco. Vivi é moço. Você dorme pouco na semana. Aí tem leitura. Você é moço, quantos anos você tem? Eu tenho 38. Já Já aguenta, aguenta, Eu sou moço. uma criança. Já aguenta, mas Já é aguenta. Na Vem, portinha dos 39. Aguenta. Na portinha dos 39. Então você não aguenta mais. Porque você tem leitura. Porque para você ter Preparo, repertório, você tem que ler. Você tem que ler filosofia política, Tá vendo você tem aí, que ó? saber de Vendo, ó. economia. Tá vendo? Se você não tem Não é repertório, igual improviso. Pingos nos Is. Pingos nos difícil. Is não tem TP. É. É tudo uma hora. Surge um assunto novo, Reclamando do você tem que redator comentar na lata. E se você não tem repertório, conhecimento geral, conhecimento de história, você vai falar o quê? Você vai falar bobagem. Se for para falar bobagem, Você vê é no- preferível você vê no não falar. pânico. Se É, hoje, no pânico. se Você tá hoje você falando coisa séria, o povo já quer te entubar em Brasília, imagina falando Você bobagem. está tendo lá perseguição ainda? Olha, eu não recebi nenhuma citação ainda. Então, eu não sei, foi só eu só vi Felipe o Neto. post no site do governo, mas eu não vi nenhuma citação ainda. Mas, Vamos ver aí, se ó. vier, a gente responde, porque por mais absurdo que seja o conteúdo, o papel aceita tudo, né? Você acha que não vai ter oposição? Eu acho que não vai ter oposição mais, não. Já não tá tendo, né? A turma já fez um acordo. Olha, Não, mais são ou menos. muitos poucos os deputados e senadores que se mantêm firme aos valores que eles venderam nas eleições. Isso é triste, né? Isso é muito triste. Que o povo ele é enganado de todas as formas. É. E a gente não consegue moralizar nem o executivo, e a gente não consegue moralizar o judiciário sem o legislativo. O legislativo é o mais importante de todos os poderes. Que é o teu representante, né? É o nosso representante. Aí todo mundo tem um rabinho preso. Aí você vai falar com o ministro. O Senado tem, o presidente do Senado pode barrar uma medida que ele entenda que vá contra a legislação. Afinal de contas, ele é presidente do Congresso. O Congresso tem a competência das leis. Então, se o judiciário respeita as leis, o presidente do Congresso tem que agir. Mas daí ele tem interesse em entrar para a corte, aí o outro tem um processo, aí eles puxam, olha, tem uma pastinha aqui com o seu nome na capa, olha que bacana, o que nós vamos fazer com ela, hein? Então, sem um Congresso bacana, não tem como ter democracia sadia. Sabe, a gente fala, o Lula está fazendo um projeto de lei absolutamente fascista. E porque só se viu medidas penais que ele quer propor no Código Penal da italiana sobre Mussolini. A bem autoridade. parecido. A autoridade 40 anos. Exato, de cana. é o deicídio, a Você não pode, tentativa de deicídio, né? Que é assassinato de deuses. Né? Você põe presidente, vice-presidente do Senado, do Congresso e os ministros do STF. E o resto do povo, não vale a mesma coisa? A vida do povo, que ele gosta tanto, que ele chora tanto quando vê na fila do açougue para comprar osso, né? Quando ele vê alguém com a plaquinha falando, por favor, me ajuda. Com essa vozinha dele, tá com a vozinha Exatamente. mesmo. Agora, a vida dele vale 40 anos. A vida de uma menina assassinada por um maníaco que pega 15 anos de cana, não cumpre 7 e já tá solto. Então, é muita incongruência. Por isso que a gente precisa abrir o olho. Então, assim, estudar tudo isso, atualização legislativa, atualização jurisprudencial, o que sai de debate nacional, entendeu? Dá muito trabalho. Então, eu estou muito cansado. Então, assim, eu estou com a saúde boa. Eu tô com a saúde boa, eu só não tenho me divertido, não tenho curtido a vida Matthew Broderick. Mas tudo tem. Tudo tem Vai seu ter momento. férias. Muito aí. bem. Agora está sendo o momento de semear, mas assim, então, isso. o que eu posso responder? Eu tô bem. Mas, Vivi, mais uma vez eu quero agradecer muito, mesmo você cansado, você veio aqui com Não, essa mas eu elegância. adoro vir aqui, eu adoro vir aqui. Ó, eu quero estar no seu lançamento dia 11 de Dia 11 agosto. de agosto. Aí sim. Dia 11 de Eu vou agosto lá. vai ser o lançamento do livro do nosso querido A gente avisa Lampiowski. pertinho, no dia a gente avisa também. E quem quiser fazer lá as 3 aulas gratuitas das 3 mentiras que te contam sobre política e te fazem massa de manobra, só manda mensagem aí no Instagram, tá? Não é no Twitter, certo. É isso lá. aí. No Instagram você manda mensagem pânico, manada. @Pavina. @Pavinato.